Fala galera, eu sou um cara qualquer. Eu tinha um vídeo programado, mas eu resolvi soltar esse aqui antes. E sobre o que é esse vídeo, pessoal? Sobre aí uma resposta que o Cellbit, o influencer, streamer, um dos maiores do Brasil, se você não conhece, não precisa preocupar, eu não vou falar exatamente sobre ele, mas sobre a importância de se defender de acusações que são infundadas. Pelo menos no caso, ele depois de 7 anos resolveu se defender. Para quem não tá entendendo, eu sugiro assistir o vídeo aí do nosso amigo Wagner do canal Tragicômico, porque ele fez um vídeo na época, há 7 anos atrás, falando aí sobre o assunto. Desculpa, 7 anos não, 4 anos. O Wagner fez o vídeo há 4 anos, mas o fato aconteceu há 7 anos. O Rafael Lange, né, que é o Cellbit, ele postou isso no Twitter ontem, minha resposta depois de 7 anos. Com um documento no Google Drive com várias e várias páginas das provas que ele tem a respeito desse relacionamento conturbado que ele teve com essa outra streamer. Assim, eu não tenho apreço nenhum pelo Cellbit, eu não sei qual a posição que ele tem em relação às coisas que eu defendo ou às coisas que eu combato, mas eu sei que ele anda com a galerinha daquela, né? Lacrolinha ao extremo, feministas, militantes, sabe? Daquela turminha que a gente combate todos os dias aqui. Ele anda com aquela galerinha, então provavelmente ele tem os mesmos ideais que eles. Independente disso, esse vídeo é para mostrar a importância de você se defender sempre que alguém te acusa. Porque na época que aconteceu o que aconteceu, ele simplesmente ficou calado. E dentro desse período de 7 anos, a mina que ele namorava e que acusou ele de várias coisas, continuou atacando ele e ele calado, até agora, onde ela aumentou aí o sarrafo e acusou ele de ser um agressor sexual. Vocês entenderam, né? Eu tenho que falar sempre em código para o YouTube não diminuir o alcance do vídeo. Aqui o texto que ele colocou começa falando o seguinte: minha resposta 7 anos depois. Pessoal, não vou ler tudo para vocês, se vocês quiserem, é só dar uma pesquisada aí, vocês vão achar o documento. Mas eu vou tentar explicar aqui de forma organizada para vocês entenderem a resposta que ele deu para essa acusação que está sendo feita. Olha só, 7 anos atrás eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar a minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo o que eu vivi. Então o cara, ele esperou 7 anos, cara, para dar a versão dele. Em 7 anos todo mundo julgou ele como um monstro, como um machitos, quase que eu falei, né? Um machitos que abusava e fazia o inferno na vida da namoradinha santinha, né? Agora a gente vai ter a versão dele e ver que não era bem assim. Aqui, ó, depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas, porque, sinceramente, esse cara é um dos maiores streamers do Brasil. Ele tem milhões e milhões seguindo ele, então se ele tivesse falado alguma coisa, ela sofreria muito hate. Cara, eu falar com uma hipocrisiazinha aqui do Alanzoca e do Gades, é o Gades lá do canalzinho do palhaço, já vem um monte de gente me atacar aqui, falar que é blá blá proteger. Imagina se ele tivesse falado dela. Que o único pronunciamento que eu fiz foi relatando que eu fiz terapia, nunca mencionei o nome dela e nunca falei de nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela em todos esses anos. E apesar de ela sempre alegar que não quer reviver este assunto, ela é literalmente a única que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais as coisas, mesmo 7 anos depois. E eu sempre me mantive em silêncio. Sempre aguentei calado, mas essa semana ela fez a pior acusação de todas e não existe mais como aguentar. O que acontece é que a mina, ela falou que ele foi um agressor, né, tal, e logo apagou, porque ela é covarde, né? Ela falou a bosta e apagou logo em seguida. A questão é que a gente sabe, né, pessoal? Se você coloca alguma coisa na internet, sempre vai dar tempo de alguém printar. E o print tá rolando aí
na internet inteira. O que acontece é que agora o Selbit tomou coragem para explicar tudo sobre o ponto de vista dele. Ele começa falando aqui, ó, assexualidade e acusação de agressão sexuais. Ele passa essa parte do texto explicando sobre a sexualidade dele. Ele é um assexual. Cara, eu nunca vou entender essa bosta de gênero. Por que isso deveria ser um gênero? Não, cara. Eu procurei ler entender o que era uma pessoa assexual. Olha só, uma pessoa assexual experimenta pouca ou nenhuma atração sexual, mas isso não significa que ela não pratique, beije e abrace em nenhuma circunstância. Ela pode ter atração romântica por outro indivíduo. Então quer dizer que é a pessoa que não curte fazer sexo. Só isso. Aí eles têm que inventar um nome e falar que isso é um novo gênero. Então, assim, ele se enquadra nisso, ele não gosta, ele até deixa algumas coisas aqui, ó, mostrando provas de que ele é, que já falaram que ele é, pessoas que têm essa dúvida sobre ele, inclusive em podcasts. Ele deixou lá um podcast falando sobre isso para confirmar que ele nunca foi aí um cara fissurado. E é estranho, né? Porque hoje em dia as pessoas se veem primeiro no sexo, depois na personalidade, né? Hoje em dia o que importa é a sexualidade das pessoas. No caso aqui, ele inclusive mostra conversas dele com a própria namorada, com a tal da Sassá, falando sobre isso. E ele explica aqui, ó, que mesmo depois que terminamos o nosso relacionamento, quando conversamos de novo em 2018, ela ainda invalidava a minha sexualidade. Na verdade, igual eu falei, eu não acredito que isso seja uma sexualidade. Eu acho que isso é o cara não gostar, simplesmente isso. Que eu perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse, ela ia me trair. Então, primeiro a gente tem que lembrar que esse foi o primeiro relacionamento do Selbit. Inclusive, foi nesse relacionamento que ele perdeu a virgindade. Segundo, que ela era uma menina mais velha que ele, então ela já tinha experiência. Então é normal um cara mais inocente, que nunca teve experiência, achar que tem sempre que satisfazer ali a namorada, senão ela vai acabar traindo ele. Porque como eu li aqui pra vocês, o cara que se sente desse jeito, ele não gosta de fazer, mas ele sente carinho, sente romance, sente ali algo pela pessoa. Ele conta também sobre o abuso que ele sofreu quando criança. Não é um abuso que a gente está acostumado a ver, né, de um homem adulto abusar, mas ele sofreu um abuso sim de uma mulher mais velha. E ele volta pro assunto aí, falando o seguinte: e agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando a minha própria, me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz o crime mais baixo e nojento que existe. Um crime que eu sofri. Ele tá falando aí sobre o abuso que ele sofreu quando criança. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre de me acusar, porque até hoje eu sempre fiquei em silêncio. Me acusando de algo que literalmente nunca foi mencionado por ela antes. De repente, na semana que eu vou participar de uma premiação internacional, é algo que surge como um novo relato que ela deleta logo após dar tempo das pessoas tirarem um print, como ela sempre faz. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora em 24, ela me acusa de agressão sexuais, sem nenhum tipo de prova e nunca tendo falado disso antes em todos esses anos. Então, nesses anos todos, ela meteu o pau nele de todos os jeitos, mas essa é nova. Inclusive na semana que o cara tá o quê? Sendo evidenciado pro mundo inteiro, já que é uma premiação internacional. Ele explica aqui um pouco sobre as acusações dela. Não só essa, mas como todas as outras aqui, ó. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos e descritos de maneira ambígua, usando palavras como abusador e agressor, para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Entre outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa, que ela foi trancada em um banheiro, que eu xingava ela e que eu joguei as coisas dela fora. Eu sim,
eu xinguei ela quando eu descobri que fui traído. E ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, se não mais. Qualquer situação que acontecia, ela fazia eu me sentir um monstro. Literalmente inventando frases que eu nunca falei, fazendo eu acreditar que eu disse coisas que eu não lembrava. Sobre esse negócio dele expulsar ela de casa, é assim, ela tinha a casa dela e ele tinha a casa dele. E no momento ali de discussão, onde ele viu uma mensagem de um ex-namorado dela, inclusive, que ela falava que era abusador, que era não sei o que, sabe? Tudo aquele lance que a gente tá acostumado a ver na internet. Ela fez o escarcéu com esse ex e falava pro Selbit dele. Quando ele viu, ele foi questionar ela, sabe? Começou a xingar ele, entrou no banheiro e aí começou essa discussão. Aí ele falou pra ela sair de casa. Então, o ato dele expulsar ela de casa não é da casa dela, nem da casa deles, era da casa dele mesmo. Ele conta que um pouco da vida dos dois, romântica, olha só, falava que outros streamers davam em cima dela em eventos pra ver minha reação. E em uma situação específica ela flertou tanto com um outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu o confrontei, ele se justificou dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Olha que palhaçada, cara. O cara aguentou muita coisa, ele foi muito paciente e mesmo depois desse tanto de anos, ele ficou calado. Ele foi responder só agora, depois que ela aumentou aí o grau das denúncias. Para você ver a importância de você dar a sua visão, dar o seu ponto de vista no momento que acontecem as coisas. Independente se a pessoa vai sofrer hate ou não. No caso aqui, ele sofreu hate sozinho por 7 anos, sendo que ali a culpa era muito equilibrada, se não maior pra menina. Aqui eu demorei mais de 3 anos pra conseguir confiar finalmente em alguém, de novo. E hoje eu estou em um novo relacionamento de quase 4 anos. Um relacionamento extremamente saudável. Que me mostrou o que é realmente poder confiar em alguém e tem me transformado em alguém melhor todos os dias. Mas, mais uma vez, como acontece diversas vezes por ano, minha ex-namorada continua revivendo e criando novas histórias, toda vez que alguma coisa relevante acontece, e eu sou cancelado por ser um babaca. O Selbit, ele fala aqui também, porque o pessoal fala assim que quando aconteceu, né, o lance dela expor ele, que nada aconteceu com ele, que ele saiu disso impune, e ele explica aqui, olha só, outra coisa que é dito incessantemente na internet é que eu nunca sofri nenhuma consequência mesmo depois que ela expôs tudo isso. Eu perdi dezenas de contratos de todas as agências de publicidade e produtoras que fecharam as portas e nunca mais me convidaram para eventos ou propagandas. Mas eu nunca fui a público reclamar ou expor isso. Quer dizer, o cara ele simplesmente preferiu sofrer. Eu acho que foi bobeira, ele foi bobo. Ele poderia muito bem ter explicado isso lá atrás. E para finalizar aqui, ela me acusou de agressão aos Techitos, algo que poderia acabar com a minha vida, publicamente, acreditando que provavelmente eu não iria responder, porque eu nunca respondi antes. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento ou possessivo igual sempre fez. Ela mentiu me acusando de um crime gravíssimo. Então, foi mais um vídeo para explicar rapidão o que aconteceu pela visão dele e para mostrar o quão é importante as pessoas que sofrem aí qualquer tipo de acusação responder mostrando o seu ponto de vista. Aí a justiça vai ver aí qual dos dois é ou não culpado. Isso se tiver algum tipo de processo, né? Porque se eu fosse ele, eu processava ela por calúnia. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto? Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhe se puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!